Reverendíssimo senhor diácono, queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos dando início a um novo ano litúrgico. Começamos o tempo do Advento e o tempo do Advento ele é dividido em duas etapas, podemos dizer assim. A primeira etapa, são as 2 primeiras semanas, nós vamos refletir a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no fim dos tempos. E a segunda parte, a terceira e quarta semana, nós iremos refletir a respeito do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo no tempo, quando ele nasceu lá na pobre gruta de Belém. Pois bem, começamos o ano litúrgico olhando para o fim. Se vocês percebem bem, o primeiro dia do ano litúrgico, ele nos convida a olharmos para o último evento, o último acontecimento antes da entrada definitiva da maioria de nós na eternidade. É óbvio, é a melhor forma. Para sabermos qual é o caminho que devemos tomar, precisamos saber onde queremos chegar. Nós só iremos andar bem se tivermos clareza de qual é o objetivo da nossa vida. Onde é que nós devemos chegar? Para que lugar nós estamos acorrendo? Se não, andamos perdidos. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é assim que diz o ditado? Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Mas não é assim. Nós somos cristãos. Nós sabemos que temos um lugar definitivo que foi preparado por Deus para cada um de nós, que é chamado céu. Sabemos que aquela é a meta, a finalização da vida de cada um de nós, desta vida terrena, no tempo. Todos nós aqui sabemos disso. As crianças que estão aqui hoje, que vão fazer o retiro para a primeira Eucaristia, eu tenho certeza que talvez essa tenha sido a coisa mais repetida pelos catequistas, de que vocês estão se preparando para ir para o céu. E é por isso que irão receber a comunhão daqui a alguns dias, para que nosso Senhor Jesus Cristo, nos corações de vocês, tomando posse dos corações de vocês, ajude com que vocês cresçam no amor e assim possam ganhar e merecer o céu. Todos nós. Agora, acontece que nós rezamos no creio, nós professamos a nossa fé da seguinte forma: creio no Senhor que virá julgar vivos e mortos. Muitos de nós, talvez a maioria de nós, receberemos aquilo que merecemos durante a nossa vida, ou seja, o céu ou o inferno, através da morte natural. Morreremos e assim, automaticamente, ali no lugar onde nós morremos, prestem atenção, porque isso a maioria das pessoas não sabe. No lugar onde você morreu, exatamente no lugar onde você morreu, virão os anjos, os demônios e nosso Senhor para julgar. Ali, naquele exato lugar. E então, a partir do momento em que você morreu, nosso Senhor pronunciará a sentença definitiva de acordo com como você teve a sua vida. Se você viveu bem, morreu bem, nosso Senhor pronunciará a sentença, salvação. Se ainda há algo que purificar, passa pelo purgatório, se purifica e vai para o céu. Agora, se viveu mal, morreu mal, nosso Senhor pronunciará a sentença, condenação. E ali, os próprios demônios que vieram para testemunhar o julgamento já farão a sua parte de levar aqueles que foram condenados para o inferno. É assim. E isso será para a maioria de nós. Acontece que não é definitivo ainda. Ainda não é o último evento escatológico. O último evento escatológico é, desculpem a redundância, né? Este que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Quando o Senhor voltar na sua segunda vinda para julgar definitivamente todos os que já estão mortos, ou seja, aqueles que já morreram, já receberam a sua sentença, passarão de novo pelo juízo de Deus. Não porque Deus mudará a sentença, mas porque serão julgados de uma forma universal. E aqueles que estiverem vivos neste dia serão julgados também. Não passarão por aquele primeiro juízo, será logo já o juízo universal.
onde nosso Senhor pronunciará a sentença definitiva. Se vamos um pouquinho mais à frente, neste Evangelho de São Mateus, veremos como é que será. O Senhor dirá aos que foram condenados: afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, partilharão da sorte que receberam os demônios. Do contrário, aqueles que se portaram bem, que viveram bem, ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, tomai lugar no reino preparado para vós desde toda a eternidade. É assim que será. E nosso Senhor, no Evangelho de hoje, falando sobre este evento do juízo universal, quando Ele voltará nesta segunda vinda dele, na glória, sentado num trono majestoso, para julgar todos os seres humanos, desde a fundação do mundo, julgar os que morreram e os que estão vivos, Ele diz que este juízo, a vinda do Filho do Homem, será como nos tempos de Noé. Vejam que coisa interessante. Nosso Senhor está dizendo que será como já aconteceu. Não é novidade, nós sabemos. Vocês conhecem a história de Noé, não conhecem? Lá no Gênesis, o que é que estava acontecendo? O mundo estava tomado pelo pecado. As pessoas todas cometiam pecados de forma indiscriminada. Todo tipo de maldade, todo tipo de ruindade estava espalhada sobre a face da terra. E havia ali o justo, chamado Noé. E Deus disse a Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu irei arrasar a terra pela água. Mas tu e a tua família sobe na arca, porque serão poupados. E contigo estabelecerei uma nova aliança. E foi isso que aconteceu. Noé construiu a arca, as pessoas viam Noé construindo a arca. Noé, provavelmente devia dizer: olha, estou construindo isso porque Deus me mandou construir essa arca, porque Ele disse que vai arrasar a terra. E as pessoas, em vez de ouvirem: olha, o Noé está dizendo que Deus falou com ele, que ele vai destruir, vai arrasar a terra com água, e começarem a mudar de vida, continuaram a praticar a iniquidade, continuaram a viver com o pecado. E aconteceu que, no dia do dilúvio, foi exatamente isso que nós ouvimos no Evangelho. As pessoas nem se deram conta, continuaram no pecado, não ouviram os apelos de Deus à conversão, e simplesmente foram arrasados com a terra toda. E isso acontecerá na segunda vinda de Cristo, no fim dos tempos. Virá como dilúvio. E não precisa de aviso. Não precisa, porque o aviso já foi dado. Tem 2000 anos que nós ouvimos a pregação do Evangelho que nos convida à conversão, a mudarmos de vida, a sermos santos. Querem aviso melhor? Precisa de outro aviso? Não, já foi dado o aviso. Assim como nos dias de Noé, já foi dado o aviso. O Senhor voltará, o Senhor virá, e Ele virá para julgar a terra inteira. Só que diferente do tempo de Noé, que o mundo foi arrasado pela água, quando Jesus voltar, este mundo será devorado pelo fogo. Isso é bíblico. Inclusive, antigamente, quando se abençoava a água e o sal, todas as vezes que se invocava o nome de Jesus, dizia que há de vir julgar este mundo pelo fogo. Porque será a purificação que Deus fará sobre a face da terra. Em todos os lugares onde se cometeram pecados, o fogo arderá e queimará para que aquele lugar seja purificado. Todos os lugares. O fogo devorará este mundo. E os que foram salvos, os que se portaram bem, não passarão pela eterna chama. Mas os que não se converteram, queimarão. Os que não se converteram serão consumidos pela chama. Isso é bíblico. Não é invenção. É a nossa fé.
E aí é que está o grande problema. Porque quando nós falamos assim, fim dos tempos, o fim do mundo, todo mundo pensa, não é comigo. Porque eu tenho muito tempo até que o fim dos tempos chegue. A probabilidade do fim dos tempos chegar e eu estar aqui para contar essa história é mínima, pensamos nós. A verdade é que nós pensamos assim. A probabilidade de nosso Senhor voltar na sua glória e nós estarmos vivos para contarmos essa história é miserável, é pequena, pensamos. Mas acontece, meus queridos, que nós não sabemos o dia e a hora. Nós não sabemos. Nosso Senhor diz de forma muito clara no Evangelho para os seus discípulos: vejam, será como nos dias de Noé. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Ninguém percebeu nada. Ninguém estava dando bola. Noé está lá, o louco, o doidinho construindo a arca. E tá bem, vamos lá, meter o pé na jaca. Vamos continuar mexendo com coisa errada. Vamos continuar incitando os vícios que existem dentro de nós. Vamos continuar fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Aqui ainda não havia os mandamentos, não é? Porque isso foi estabelecido na aliança com Moisés, mas já se sabia que Deus era criador, que não poderia desagradar a Deus. Mas vamos lá, tá tudo bem. E aí, de repente, no dia que menos esperavam, veio o dilúvio e tudo foi devastado. Para quem não entendeu, porque pode ser que nós tenhamos uma síndrome. Muito se fala hoje, não é? De síndrome de burnout, de transtornos, né, inúmeros como ansiedade, depressão. Muito se fala, né, dessas coisas agora que são novidades, não é? TDAH, autismo, etc, etc, etc. Mas existe uma síndrome bíblica que ela está sobre a maioria dos cristãos, que é a chamada síndrome de Emaús. Sabem o que é isso? Não sabem. Vou contar para vocês. Quando Jesus morreu e ressuscitou, estavam os discípulos tristes e cabisbaixos, andando de Jerusalém até Emaús. E de repente Jesus aparece. E Jesus aparece e pergunta para eles: olha, por que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês estão cabisbaixos? Aí eles falam para Jesus: acaso você é o único que não sabe do que aconteceu esses dias? Não sabem? Houve um tal Jesus aí que nós achávamos que era o Messias, mas ele morreu. E aí Jesus diz: como sois lentos de inteligência. Essa é a síndrome de Emaús. É Jesus chamando a gente de burrinho. Como sois lentos de inteligência. Então, para quem não entendeu a imagem do dilúvio, Jesus desenha. Virá como ladrão. E se o dono da casa soubesse o dia em que vem o ladrão, ele vigiaria. Ele vigiaria. E aí está o primeiro ponto: vigiar. O advento é um tempo que nos convida à vigilância, porque nós precisamos estar a todo momento prontos. Vocês lembram? Eu acabei de descrever para vocês que Jesus irá nos julgar onde nós estivermos. Diziam os padres da igreja: ubi te invenero, ibi te iudicabo. Aonde eu te encontrar, aí te julgarei. Por isso, nós não podemos, em momento algum, descuidar. Mas nem um milésimo de segundo, porque pode ser que naquele milésimo de segundo que nós descuidamos, Deus venha nos julgar. E aí seremos julgados onde fomos encontrados. Deus me livre. Levar uma vida inteira santa, mas chegando lá, em um momento afastado dos meus dias, os meus anos tendo corrido, pensando que o Senhor está demorando muito, dissesse assim: vou experimentar uma coisa errada, porque mal nenhum vai fazer. Até agora Jesus não veio. E naquele momento Deus viesse e me julgasse, porque eu seria julgado onde fui encontrado. Por isso, vigilância.
O tempo inteiro nós precisamos estar alertos, porque Jesus pode nos chamar, seja para o juízo particular, através da nossa morte, ou o juízo universal na sua segunda vinda na glória, a qualquer instante. E o que é que nós precisamos fazer então neste tempo de advento? Diante de tudo isso, diante deste cenário, a primeira coisa, eu tenho aqui a testemunha, um clérigo, o diácono, para depois ninguém me acusar que eu não falei isso. O senhor é minha testemunha, não pode mentir. A primeira coisa, uma boa confissão. Primeira, não é a última. Você que deixa para se confessar na quarta semana do advento, às vésperas do Natal, você está errado. Porque a preparação começa hoje. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é estar limpos. As crianças vão se confessar. Já está marcada a confissão das crianças. Passarão o Natal melhor do que muitos adultos que só se confessam na Páscoa. A primeira coisa é uma boa confissão. Mas não é assim, aquela confissão medíocre, miserável, que você chega no confessionário para chorar pitangas. Não. É com sinceridade, acusar a miséria que você é. Não é para o padre, para Deus. Senhor, estou aqui porque eu fiz isso, aquilo outro, e estes foram os agravantes, porque me acompanharam o cicrano, me acompanharam o fulano, e etc, etc, etc. E vocês sabem como se faz uma boa confissão. Não é chegar para dizer assim, padre, eu estou aqui porque eu estou muito triste, porque a fulana falou isso para mim. Isso é pecado da fulana, não é seu. Confessar os seus pecados, esta é a primeira coisa. E eu sempre tomo cuidado para que quando eu falo sobre confissão aqui na paróquia, seja na semana que eu estou no confessionário, para não arrumar serviço para os outros, porque eu não tenho problema nenhum de passar a manhã inteira sentado no confessionário, mas não tenho problema nenhum. Problema eu tenho quando eu acordo cedo, venho aqui e tenho que voltar para trás porque não tem ninguém para se confessar, porque aí eu fico bravo, porque eu acordei cedo à toa, podia ter dormido até mais tarde. Não tenho problema nenhum de passar a manhã inteira no confessionário, nenhum. É cansativo e tal, etc, 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 mas eu fiquei padre para isso, e me santifica. Então para mim é ótimo negócio. E todo mundo que já se confessou comigo sabe que o Padre Gabriel do confessionário não é o Padre Gabriel das homilias, né? Eu sou um manso cordeirinho dentro do confessionário. Porque aqui, meus queridos, eu estou falando e não estou acusando ninguém. Se a carapuça vestiu, parabéns para você, eu estou acertando o seu número. Mas no confessionário, tete a tete, assim, diante de um filho de Deus que está arrependido dos seus pecados, eu estou ali para ajudar. Aqui também para ajudar. Por isso aqui o chacoalhão. Aí o chacoalhão serve para quem servir. Mas no confessionário, a gente acolhe, né? Todo mundo sabe, as minhas penitências são sempre as mais levinhas. Sempre as mais levinhas. Então, uma boa confissão. E para fazer uma boa confissão, tem que fazer o quê? Um bom e detalhado exame de consciência. Vocês não sabem nem os 10 mandamentos. E eu não vou tomar, porque eu não quero que ninguém passe vergonha. Mas eu duvido, aposto este dedo da minha mão, eu deixo cortar fora, se 100% dessa igreja souber os 10 mandamentos de cor e salteado. Deixa eu cortar fora. Mas como eu sei que não vai acontecer, continuo com os 10 dedos. Até porque não quero ficar com 9. Primeira coisa, então, boa confissão. Segunda coisa, vigilância. A vigilância, ela se traduz como oração. Nós precisamos rezar mais. Precisamos aumentar a nossa oração. Eu sou padre, eu creio, quero acreditar que rezo um pouquinho mais do que a média dos católicos. Até porque eu virei padre, me consagrei a minha vida para isso, né? Mas fiz os meus propósitos nesse advento e vou rezar mais.
passar um tempo mais prolongado de oração. Rezar algumas coisas que são próprias deste tempo e que, muitas vezes, durante o ano, com a correria, não rezo. Como, por exemplo, acordar um pouquinho mais cedo para fazer um tempo de oração na madrugada. É vigília, não é? Então, acordar um pouquinho mais cedo. Padre, mas o senhor já acorda todo dia, 4h30. Ótimo, vamos passar a acordar às 4, porque meia hora de oração de madrugada tem graças extraordinárias. Sabe por quê? Nesse horário não tem ninguém incomodando Deus. Nesse horário não tem ninguém, é só eu e Ele. Então, todos os ouvidos do céu estão atentos somente à minha oração. Quanto mais de madrugada, mais graças tem. É óbvio que eu estou brincando, mas isso é verdade. Das graças é verdade. Qual era a hora que Jesus rezava? De madrugada. E então subiu a montanha e passou a noite em oração. Não é assim que diz o Evangelho? Várias vezes, inclusive. Então, rezar mais. Só que, aí vem, para acordar mais cedo e rezar mais cedo, precisa fazer o quê? Ser fiel ao horário de dormir. Nós precisamos tomar cuidado hoje, mais com o horário em que vamos dormir do que com o horário que vamos acordar. Porque se nós não cuidarmos com o horário de dormir, no outro dia já começamos derrotados. Porque já não temos disposição, acordamos mais irritados, ficamos dormindo durante a oração. E assim o diabo vai ganhando território. Então, dormir cedo, para acordar cedo. São as práticas de vigília. Rezar mais, rezar de madrugada. Unir-se a Nossa Senhora. Porque o tempo do Advento é um tempo mariano. A primeira fase também. Porque quem é a mulher do livro do Apocalipse? Maria. E quem é a mãe de Jesus? Maria. Passar o tempo do Advento com propósitos que nos façam mais unidos a Nossa Senhora. Se você não reza o terço, reze o terço. E reze em família. Porque traz indulgência. Sabia que o terço rezado em família tem indulgência? Chega na semana de finados, em bom cuiabanês vernacular, um parampampeiro dentro da igreja. Porque todo mundo acha que só nessa semana tem indulgência. Aí fica aquele desespero. Você pode ter indulgência diária se você rezar o terço em família. Sabe outra coisa que traz indulgência também? Meditação das Sagradas Escrituras. Diariamente. Meia hora de meditação das Sagradas Escrituras. Você pode pegar o Evangelho do dia, ler ali 5 minutinhos lendo o Evangelho e depois passar os outros 25 pensando naquilo ali que você leu. Tem indulgência para isso. E tantas outras práticas. Todas essas coisas que nos unem mais a Nossa Senhora vão fazer com que nós nos preparemos melhor para receber Jesus. E por fim, a última coisa, e assim encerro. Vocês acharam que iam escapar, mas não vão escapar. A mortificação corporal. Vejam, Jesus está falando de comilança e bebedeira. Então, é preciso moderar a comida e a bebida no tempo do Advento. É preciso. Por quê? Se nós comermos conforme o gosto, a gente perde todas as virtudes que nós conquistamos. Porque a gula é a mãe de quase todas as desordens que existem dentro de nós. Na quaresma, nós temos uma vantagem. Porque a quaresma cai no meio do ano civil. Está todo mundo trabalhando, está todo mundo correndo atrás do seu. Agora o Advento é final de ano. Começa com fraternização, festa, é parente que vem não sei da onde para não sei a quê. Aí você que vai para não sei aonde. E tudo se dá em torno da onde? Da mesa. Então toda refeição é como aquela passagem de São Paulo. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas não é assim. Tem que ter moderação no comer e no beber. Moderação. Um ótimo compromisso de Advento é tirar os doces, porque você vai ter muita oportunidade de comer doce. Em todas as confraternizações vai ter lá.
um francisquito, um bolo de arroz, vai ter lá um bolinho, não é? Ótimo, tira, deixa para comer no Natal e moderado. Olha o português como é bonito, com parcimônia. Palavra nova para vocês. De forma equilibrada, sem chutar o balde. Come como alguém que sabe que precisa comer para se manter vivo, e não quem está comendo para se matar, porque tem gente que come para se matar. Fazer jejum, comer menos das coisas que você gosta mais. Padre, o senhor não sabe, eu sou doido por batata frita. Ótimo, vamos tirar. Vamos passar um mês. O advento é mais curto que a quaresma. Passa rápido, eu garanto. Vamos tirar a batata frita. Padre, eu detesto rúcula. Olha que coisa boa, porque vai aumentar o ferro no seu corpo, que a rúcula é rica em ferro, e você vai mortificar a gula, vai mortificar o paladar. E assim nós vamos ganhando, preparando o nosso coração para a vinda definitiva. E aqueles que estão preparados para a vinda definitiva, automaticamente estão preparados para o Natal. Eu disse que era o fim, mas me lembrei, não é o fim ainda. Agora é o fim. Evitar as distrações. E aqui eu vou dar uma tarefa que só os corajosos vão aceitar. Você que é fraco, que é frouxo, que é covarde, não precisa nem escutar. Só quem é homem brabo, só quem é lampião, ou como diz aí o Tropa de Elite, né? Faca na caveira. Cortar as redes sociais. Porque esta porcaria está distraindo a maioria das pessoas. Eu apaguei ontem o meu Instagram. Não adianta nem mandar mensagem para o padre, nem marcar o padre. Não vou ver. Apaguei ontem. Para hoje já começar livre desse inferno. Fica lá 10 minutos. 10 minutos, não precisa ser mais do que isso. E depois tenta ler um livro, de imediato. Ninguém consegue. Porque aquilo foi feito para gerar dispersão. Para nós ficarmos curiosos. E é por isso que ficamos muito tempo. Porque somos curiosos, ficamos lá, horas e horas e horas e horas. E aí quando você termina e precisa se concentrar e manter foco em uma coisa só, você não consegue. Então, esse aqui é só para os corajosos, sem as redes sociais. E no lugar disso, no meu caso, não tenho como, porque isso eu já faço diariamente. Mas no lugar para vocês, eu recomendo o tempo que vocês gastam no Instagram, eu garanto que é o equivalente. Se vocês não confiam em mim, abram o celular de vocês e vejam lá o relatório do tempo de uso. Ir à missa durante a semana. Ir à missa. Não precisa ser todos os dias, não. De segunda a sábado, escolhe 2. Se você não pode 2, escolhe 1. Mas venha. E eu prometo a vocês que se não fizer bem, no Natal, você vem aqui e me diz: Padre, eu fui à missa e não me fez bem. Que eu vou me ajoelhar e pedir desculpas. Peço perdão. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir perdão pelas coisas que eu faço de errado. Eu peço perdão de joelhos, se te fizer mal. E se te fizer bem, não precisa vir falar comigo também. Eu quero que faça bem e não precisa me contar. Só faça o bem. Padre, eu detesto a sua cara. Não aguento ver o senhor. Ótimo. Procure outra igreja. Não sou apegado. Pode ir aqui no vizinho, no Cristo Rei, quer ir no Carmo, vai. Se você trabalha em Cuiabá, lá no centro, ótimo, vá na Catedral, vá no Bom Despacho, vá na Mãe dos Homens, qualquer lugar, desde que reze. Não precisa vir aqui me ver. Eu não sou apegado. Eu quero que vá à missa. Não quero que venha me ver. Para me ver, você me manda uma mensagem e a gente marca um horário. Do contrário, vá ver Jesus. Mas padre, no Instagram eu fico vendo o Frei Gilson. Eu amo o Frei Gilson. Mas não é melhor você estar diante de Jesus, aqui, tete a tete, e rezar pelo Frei Gilson? Eu garanto que ele vai ficar mais feliz. Eu garanto, eu não sou amigo dele. Gostaria de ser.
não sou amigo dele, mas eu garanto que ele vai ficar mais feliz com as pessoas rezando por ele do que ficando horas no Instagram, ainda que seja para ver o conteúdo dele. E assim por diante. Preparando os nossos corações desta forma, estaremos prontos para aquilo que o Evangelho nos alerta no dia de hoje, que é a vinda do Senhor no fim dos tempos. E nos preparando para a vinda de Jesus no fim dos tempos, estaremos altamente preparados para celebrarmos este Natal da melhor forma possível. Da melhor forma. Como nunca vivemos um Natal. Porque nada nos separará de Deus. Vamos fazer propósitos para permanecermos unidos ao Senhor durante este tempo todo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.